sabe, o quarto domingo do mês é direcionado para a família. E aqui, ao longo do ano, desse ano de 2014, várias mensagens Deus trouxe para nós aqui, e mensagens que realmente veio trazer ali, cura a nossa família, cura a nossa vida individual. Nós tivemos ali a mensagem dos muros, que a pastora Elza ministrou, uma bênção. Nós tivemos mensagem voltada ali para o casal, para o relacionamento conjugal. Nós tivemos mensagens, né? A última mensagem que o pastor Vinícius pregou é um pedacinho do céu, não é isso? A minha família o meu lar é um pedacinho do céu. Repita comigo: o meu lar é um pedacinho do céu. Amém? Isso mesmo, isso é um projeto de Deus. O meu lar tem que ser um pedacinho do céu. Se não está sendo, tem que ser. Amém? Algo não está assim dentro daquilo que Deus planejou. Então tem que chegar no curso normal de Deus. Amém? Aleluia, Pai. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, né? Você que está começando agora, está no meio da Bíblia, certinho aí. Salmo 112. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Salmo 112. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós lermos, feche seus olhos aí. Eu queria que você pedisse a Deus para falar com você nesta manhã. Você não vai aceitar que o inimigo venha roubar aquilo que Deus planejou para você e para a sua família nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada família aqui representada, meu Deus. Eu entrego cada coração, cada mente, cada alma diante do Senhor. Meu Deus, eu não aceito que o inimigo venha agir, ó Deus, como ladrão aqui nesta manhã, para roubar a bênção, para roubar a palavra preciosa do Senhor. Meu Deus, enquanto nós estivermos aqui, meu Deus, que a nossa mente venha estar centrada no Senhor. Não aceitamos, meu Pai, a preocupação do amanhã, da segunda-feira, da terça-feira, ó Deus, porque o nosso amanhã, a nossa semana, nós já entregamos ao Senhor, ó Pai. Abrimos o nosso coração para a palavra do Senhor, que ela venha, Pai, como bálsamo para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 112, versículo 1 diz o seguinte: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha o versículo 2: a sua descendência será poderosa na terra. Repita comigo: a minha descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Repita comigo: a minha geração será abençoada. Amém. Louva o Senhor Jesus com as suas palmas. Aleluia. E pode sentar no seu lugar. Louvado seja o teu nome. Aleluia. O Salmo 112, o versículo que nós acabamos de ler, é uma promessa na minha vida e na sua vida. Mas para que essa promessa ela venha se cumprir, exige trabalho. Repita comigo: exige trabalho. Nada acontece do nada. Nem o milagre acontece do nada. Para que o milagre aconteça na sua vida, você tem que guerrear. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é tomado com quê? Com violência. Com violência. Amém? Então isso é uma promessa na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Mas para que isso aconteça, é preciso trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma postura, eu preciso agir, eu preciso trabalhar e investir na minha casa, no meu lar e na minha família. Bem, nós vamos falar nesta manhã. O tema dessa mensagem é: para quem
estamos criando nossos filhos? É uma pergunta. Para Deus ou para o mundo? Algumas pessoas falam: nós criamos, os filhos não nos pertencem, o nosso filho criamos para o mundo. As pessoas não falam isso? Muita gente fala isso. Isso é uma maldição que tem que ser quebrada aqui hoje. Se você entrou aqui, porventura, no coração dizendo que você cria o seu filho para o mundo, você vai aprender que não é. Nós criamos os nossos filhos para Deus. Amém? Os filhos que Deus confiou para mim, não é meu, as minhas filhas não são minhas, Deus me emprestou. E no momento certo, Ele vai requerer aquilo que Ele está colocando nas nossas mãos. Assim como a parada dos talentos. Quem lembra das palavras dos talentos? Deus colocou aí alguns talentos nas suas mãos. Deus colocou alguns talentos aí nas suas mãos. Aqueles preguiçosos, o que eles falam? Enterra o talento e acha que é só colocar comida dentro de casa, e acha que é só encher o filho de presente, e acha que é colocar um smartphone na mão de uma criança de 4, 5 anos, e acha que é isso, enterra o talento. E quando Deus for requerer esse talento, é uma responsabilidade muito grande. Se nós pudermos pegar a essência, o sumo daquilo que Deus quer trazer para nós nesta manhã, eu diria que é a responsabilidade que eu, pai, que a mãe que está aqui tem de ter esses filhos que Deus confiou a cada um de nós. Há uma responsabilidade muito grande. Veja bem, a paternidade, a maternidade é um grande desafio. É um grande desafio que nós temos. Mas para você ser pai, para você ser mãe, não é exigido nenhuma licença. Não é exigido você participar de um curso de formação para você ser pai, você ser um bom pai, ou para você ser uma boa mãe. Não é exigido nenhum certificado que venha te certificar ali, a te autorizar a ser pai e a ser mãe. Ao mesmo tempo que é tão fácil ser pai, ser mãe é muito difícil. O escritor Augusto Cury, ele diz o seguinte: é mais fácil, veja bem, é mais fácil governar um país do que educar uma criança. Porque educar, você vai educar, você vai formar uma pessoa para a vida. A responsabilidade de educar é algo muito forte, que muitos pais, muitas mães têm enterrado esse talento e têm deixado às vezes para a avó, para a tia, tem deixado para a escolinha, tem deixado para as escolas. E muito cuidado, você que está terceirizando a educação dos seus filhos, porque há uma entidade maligna muito forte agindo no Ministério da Educação, aonde coisas estão sendo ensinadas para as crianças. As crianças têm sido colocadas em xeque o tempo todo sobre a sua fé. Educar é uma responsabilidade muito grande, porque Deus confia para nós os filhos, porque nós temos que nutrirmos esses filhos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, culturalmente, para que eles cresçam saudáveis. O que nós vimos hoje, eu principalmente, que às vezes eu mexo com um grupo de pessoas, ali eu tenho a autoridade de admitir uma pessoa, de demitir uma pessoa, e às vezes eu pego algumas pessoas para fazer entrevista,
ali para um emprego, e são pessoas incapacitadas, pessoas ali que nota 10 na escola, né? Porque hoje se investe muito na escola, nota 10, mas o que vai diferenciar uma pessoa para a vida não é a sua nota na escola. A nota é muito boa no primeiro momento, porque para você se candidatar para uma vaga, a nota é importante. Mas no momento H, no momento que realmente importa, o que vai valer ali é a pessoa que está ali, os valores que aquela pessoa tem, o controle emocional que aquela pessoa tem, como aquela pessoa ela vai saber lidar com a adversidade. Se a vida toda aprendeu sempre a ouvir o sim, a qualquer birra da criança, você vai cedendo aquilo que a criança está querendo, está pedindo. Se você acha que está fazendo bem para ela, você não está fazendo bem, porque vai chegar um momento que o sim não vai depender de você, pai, que o sim não vai depender de você, mãe, e quando esse sim não depender de você, e ele ouvir o não, ele não vai saber lidar com aquele não. Então, se você ama realmente o seu filho, se você ama realmente a sua filha, nem sempre você vai dizer sim para aquela criança. Ela tem que saber lidar com as adversidades, ela tem que saber lidar que tudo na vida, a vida não é um mar de rosa, tem dificuldade. Então veja bem, Deus, Ele nos empresta os nossos filhos, Ele empresta para nós o quê? Para nós formar, para nós educarmos, para nós prepararmos para a sobrevivência, prepararmos para vencer. É essa a função do pai e a função da mãe. Só que chega um momento que nós precisamos o quê? Liberar esse filho e essa filha. Chega um momento que você tem que liberar, porque ele é seu, não é? Você gerou, você cuidou, mas você faz isso para quem? Para Deus. Porque Deus tem um propósito muito grande na vida dessa criança que Deus colocou na sua mão. Aí eu pergunto para você, qual é a hora de liberar? Mãe que está aqui com o coração apertado, o filho é meu, eu nunca vou liberar, né? As mães têm uma grande dificuldade, de liberar seus filhos. Os pais, na maioria das vezes, já tem mais isso dentro do seu instinto paternal. O instinto paternal do pai é o quê? Se é um menino, ele tem que se preparar, ele já vai preparando aquela criança. Se é uma menina também, o pai já tem aquele instinto paternal de soltar, de liberar no momento certo. Agora a mãe não. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver dois exemplos aqui de duas mães que liberou os seus filhos. Uma mãe liberou o seu filho muito prematuramente. A outra mãe foi uma mãe como a maioria das mães. Ela resistiu até no último momento, ela estava ali, resistindo a liberar o filho, mas teve que liberar, porque chega uma hora, mãe, que você não tem mais como proteger o seu filho. Chega uma hora que o filho ou essa filha é só Deus que pode proteger. Em determinados momentos da vida, que vai avançando, você vai ver que você vai perdendo ali aquele espaço de proteção que você tem sobre os seus filhos, né? Quando a criança está bem novinha, ela está ali nos seus braços, está amamentando, você tem controle
controle de tudo sobre aquela criança, mas à medida que essa criança ela vai crescendo, você vai ter que ensinar essa criança ao longo desse período de desenvolvimento para ela mesmo que se proteger, para ela mesmo que buscar a sua subsistência, a sua sobrevivência. Abra no livro de 1 Samuel, capítulo 27. Nós vamos ver o exemplo de Ana. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 27. Diz o seguinte: porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz, pelo que também agora eu entrego ao Senhor, para todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor, e adorar-o ali ao Senhor. Amém? Esse é exemplo da primeira mãe. Qual é a hora de liberar? Ana, de acordo com o propósito que a Ana fez com Deus, a hora que a Ana liberou Samuel, se você for ler os versículos anteriores, foi quando aquela criança foi o que? Desmamada. Agora, que idade que a criança era desmamada naquela época? Né? Se você for olhar Isaac ele foi desmamado com 8 anos. Quando Abraão foi ali e circuncidou Isaac, com 8 anos Isaac foi desmamado. Então a idade de desmamar era mais ou menos entre 7, 8 até os 12 anos, que era a idade que ali a criança era desmamada completamente. E se Ana realmente era aquela mãe, ela até no última hora do desmamo, a vida de Samuel foi entregue ali com seus 10, 11, 12 anos, que foi entregue ali para Deus. Então, esse foi o propósito que a Ana fez com Deus, de entregar o seu filho assim que ele fosse desmamado. E nós temos um outro exemplo de outra mãe. E essa mãe aqui, ela é uma mãe guerreira, que é Maria, mãe de Jesus. Eu estava ali estudando, preparando essa mensagem, e eu me deparei com Maria, eu me deparei com José, né? E eu comecei a viajar ali como esse casal, como deveria ser a índole desse casal, a própria geração, o avô, os avós, a descendência ali de Maria, a descendência ali de José. Lá em Mateus diz que José era um homem muito justo. Eu imagino como era um casal precioso, como José era um varão precioso, como Maria era uma mulher tão virtuosa. Maria, ela entregou, Jesus, ele foi desmamado completamente com seus 12 anos. Até os seus 12 anos ele não tinha sido desmamado completamente. Foi quando eles vão lá até Jerusalém e ali eles voltam e Jesus fica no templo ali com os doutores. Aí apenas para a gente ver, às vezes a gente não pega em alguns detalhes da Bíblia, e o mundo na época não era, onde a educação não era muito acessível. A educação era para poucos eram aqueles que tinham acesso à leitura. E nós vemos aqui que Jesus com 12 anos ele sabia ler. Como José e Maria investiram na educação dos seus filhos. E Jesus ele veio como homem e como Deus. As mesmas necessidades que nós temos de homem, Jesus teve. Então Jesus ele mamou, Jesus teve que aprender a falar, Jesus teve que aprender a andar, Jesus brincava,
Deus tinha confiado nas mãos deles. Algo muito precioso que eles sabiam que não era dela, mas que ela tinha que nutrir, que ela tinha que educar, que ela tinha que preparar para a missão que Jesus tinha. Agora esse filho, essa filha que você tem aí não é diferente. É uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade, pastora Terezinha, que a senhora cumpriu perfeitamente, né, de preparar os filhos para a missão que Deus tinha para eles. Imagina só Maria ali cuidando de Jesus. E Maria, ela com muita resistência, ela entregou Jesus com os seus 30 anos. Porque eu acredito que deveria ter uma preparação muito forte, né? Nós vemos no reino animal, um animal com 3 anos já é um animal adulto, que ele pode produzir, reproduzir. Nós, seres humanos com 3 anos, nós somos ainda bebês, que dependemos totalmente dos nossos pais. E eu creio que Jesus, ele teve ali uma dependência na terra muito grande de José. E olha a importância de José na vida de Jesus. Foi através de José que Jesus ele foi ali apresentado para Deus. Foi através das ações de José que Jesus começou a conhecer, porque Jesus nasceu como criança, um ser humano normal, apesar de ser o próprio Deus encarnado entre homens. Ele precisou de ver os exemplos de José, a fidelidade de José, as ações de José e de Maria, né? Eu acredito que José, ele era um carpinteiro, ele não fazia parte ali das pessoas ricas ali da nação de Israel. Eu acredito que José teve que trabalhar muito para que Jesus aprendesse a ler. Para pagar um professor, eu não acredito que José sabia ler. Não acredito, né? Mas ele teve que pagar um preço, trabalhar dobrado para que Jesus ele adquirisse a leitura, porque ele tinha uma missão muito forte. E eu creio que quando José ele ia oferecer os sacrifícios, ele levava Jesus para ver ali o sacrifício. E quando José ele ia levar o seu dízimo, a sua oferta, ele levava o seu filho, Jesus, para ensiná-lo a ofertar, para ensiná-lo a sacrificar. E quando José ia fazer os seus jejuns, Jesus estava ali aprendendo com José. E é assim que os nossos filhos aprendem conosco. Quando nós pegamos eles, trazemos para a casa de Deus, apresentamos para eles o próprio Deus, apresentamos para ele a fidelidade, o temor a Deus, nutrimos eles espiritualmente, oramos com eles, abençoamos os nossos filhos, ungimos os nossos filhos. E quando nós estamos ungindo ali nossos filhos, nós estamos colocando na mente dele ali o seguinte: meu filho, eu estou te ungindo, porque eu não posso te proteger o tempo todo, não estou falando o tempo todo, mas estou te ungindo em nome do Senhor Jesus, porque você pertence a Deus, e quem vai te proteger é o próprio Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Então, qual é a hora de liderar? Essa hora é aquela hora que nossos filhos atingem a sua maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual. Quando os filhos eles começam a ter ali a sua maturidade, chega o momento de liderar. Mas desde quando? Agora, quando eles devem ser preparados para ser liberados? Alguém pode chutar aí quando um filho ele vai ser preparado para ser liberado? Desde que nasce. A criança já nasce, a mãe sábio, o pai sábio, já
preparar a criança para ser liberada, né? Já começa a ser preparada. Olha os estágios mais ou menos da vida da criança. A criança nasce, você tem um controle sobre ela, e você começa o quê? Como você começa a preparar a criança? Ensinando essa criança o quê? A se alimentar, né? Nós vemos aí muitas mães brigando com as crianças para se alimentar. Essa criança não come, fica desesperada, né? Mas então elas têm que aprender a se alimentar. Aí chega um momento que você, o quê? Coloca ela na escolinha. A criança vai para a escolinha, e na escolinha não está debaixo dos seus olhos. Então essa criança está sendo preparada para ser liberada. Da escolinha ela vai para a escola, para o colégio. Ela atinge ali a idade da pré-adolescência, da idade da adolescência, e começa ali a ter as suas primeiras experiências. Já houve um estudo da psicologia que a idade aonde você deve, a criança ela é formada intelectualmente até os 7 anos de idade. É por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela jamais vai se desviar dele. Então até os 7 anos são os anos onde você vai estar formando ali o caráter daquela criança que vai ser por toda a sua vida. Começa a observar, você que tem criança de até 7 anos, depois dos 7 anos, ela começa ali a ter as suas primeiras atitudes de dependência. É nessa idade que ela já começa, ela já não aceita qualquer roupa. Às vezes a mãe é meio brega, o pai às vezes é meio brega, e a criança já tem a sua noção, né? Hoje as crianças são muito espertas, né? E ela já fala: não, essa roupa eu não visto. Eu lembro que uma vez a Chico, quando devia ter uns 8 ou 9 anos, e a Chico estava brigando com a menina porque ela tinha que ir com certa roupa. E ele falou: não, essa roupa eu não visto. Uma menina esperta, inteligente, né? Uma menina muito esperta. Aí eu vi naquela cena ali, eu falei: ô Chico, quem vai vestir essa roupa é você ou vai ser ela? Então deixa a menina vestir o que ela quer vestir. Não é verdade? Desde que não seja aquela coisa indecente que muitos pais, né, achando que não tem nada a ver, já começa a acostumar as crianças a vestir mini saia, desde cedo. É criança, não tem maldade nenhuma, né? A menina tem 7 anos, 4, 5 anos, já sai toda maquiada, né? Até para a própria pele da criança é prejudicial. Né? Pais às vezes querem avançar as etapas da vida da criança. Alguns pais estão roubando a própria infância da criança, né? Deixa ela ali dominada pelo computador, dominada pelo smartphone, e a criança não quer mais saber de brincar, não quer mais saber de correr. A criança tem que ver a sua etapa. Eu lembro que agora ela pode deixar as suas bonequinhas, mas até ano passado, até os seus 12, 13 anos, ela estava lá pintando a sua Barbie, brincando com a sua Barbie. Ela tem uma casinha de boneca bem grande, e ficava lá no quarto brincando de boneca. E às vezes na escola ela não tinha, assim, o preparo emocional é muito importante na vida da criança. A pessoa, tanto a criança como o adulto, ela tem que ter convicção daquilo que ela é. Convicção da sua fé, convicção das suas crenças, independente de todo mundo acreditar ao contrário, mas eu tenho convicção do que eu sou, né? E quando ela falava que ela brincava de boneca, o pessoal ria na cara dela, não estava nem aí. Eu falo assim: eu estou vivendo a minha etapa, eu gosto de ser criança. Mas eu gosto de ser criança. Hoje, a briga dela com os amigos é o seguinte, porque ela nunca beijou, ela nunca namorou, né? E as amigas da idade já, além de beijar, já faz mais coisas que nem eu sei fazer. Nem eu sei fazer o que esse menino está fazendo por aí. E fica, aí chega perto dela e fala: você nunca beijou,
Aí entra a função da família, a função do pai, a função da mãe. Trazer a consciência daquilo que ela é. Colocar no coração da criança, não o presente, mas um pensamento a longo prazo. Daquilo que ela vai ser, daquilo que ela está sendo preparada para ser. Né? Convicção. Nós temos homens de 40, 50 anos que não têm convicção daquilo que ele é, porque não foi educado para isso. Que quando ele chega no trabalho e ele fala que é crente e as pessoas começam a rir da cara dele, ele já começa a se esquivar. Eu sou apenas eu só frequento a igreja. Não assume aquilo que é. Os nossos filhos têm que ser criados sabendo o que são, sabendo para que eles estão sendo criados, sabendo o que eles vão ser amanhã e depois da manhã, sabendo o que é que você está investindo no seu filho, nessa criança, para ela fazer a diferença nesse mundo. Se lá na escola todo mundo fica, todo mundo beija, se todo mundo namora, se no convívio social deles todos estão fazendo o contrário daquilo que você está ensinando. Você tem que ensinar sim, mas ela tem que ter convicção para não se sentir diminuído ou diminuir daquilo que ela é. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. É uma grande responsabilidade. Nós precisamos investir. O liberar e investir caminham lado a lado. Nós temos hoje filhos de 30, 40 anos que a mãe e o pai ela não tem segurança para liberar aquele rapaz. Ele está escondido na saia da mãe e nas barbas do pai até hoje. Existem muitos pais que têm criado seus filhos para eles dependerem deles o restante da vida. Muitas mães que têm criado seus filhos achando que os filhos vão estar na sua dependência todos os anos até Jesus voltar. É um grande erro. É um grande erro esse tipo de educação. Nós vemos no reino animal que os animais, quando eles têm ali os seus filhotes, você que já assistiu ali o Discovery, alguns programas do reino animal, você vê que os animais eles começam a ensinar ali os seus filhotes a caçar. Eles ensinam como fugir da presa, do predador. Eles ensinam ali como aquele filhote a sobreviver. E quando há o tempo natural daqueles filhotes ser liberados, eles não pensam duas vezes em liberar ali os seus filhotes. Quantos já viram? Às vezes eu vi uma vez a mãe pata. A mãe pata coloca os seus filhotes ali, os patinhos, sobre ela e começa a nadar. E lá, quando ela está no meio do lago, o que ela faz? Ela dá um mergulho e deixa ali os filhotinhos ali se debatendo, porque eles precisam aprender a nadar. E quando no início algum começa a afogar, ela vai lá, pega ele novamente. Assim como ele toma o fôlego, ela solta novamente, porque ela sabe que aquele filhote precisa saber nadar. Aí quando eles começam a aprender a nadar, o que ela faz? Ela ensina a caça, ensina a caçar, ensina aquele filhote a sobreviver, a se alimentar. E quando esse filhote aprende essas questões básicas da vida, o que eles fazem? Eles liberam os seus filhotes, né? Libera. Isso é algo natural que Deus colocou no reino animal e colocou sobre nós também. Você, mãe que está aqui, talvez está viajando no seu pensamento, pensando: puxa vida, quando vai chegar o tempo para liberar ali o meu filhinho, a minha filhinha? O tempo que ele atingir ali a sua maturidade. Você acha que quando a mamãe águia, ela ensina ali os seus filhotes a voar, ensina os seus filhotes a pescar, e quando a mamãe águia acha
certo de liberar, ela começa a tirar ali as pelugens do ninho, aonde fica apenas os espinhos. E quando o filhote chega ali com todo prazer e chega no ninho, ele é espetado, ele tem que voar, ele tem que seguir o circo da sua vida. Bem, quando nós resistimos a liberar os nossos filhos, nós criamos na mente dos nossos filhos alguma dependência, alguns traumas que ele vai ter que aprender ao longo da vida, onde ele não sabe se defender diante de situações adversas, onde a criança ele não sabe como, ele tem medo de trabalhar, ele tem medo de sair ali do convívio dos pais. Nós vemos crianças de 4, 5, 6, 7 anos que ela não sente segurança, ela só sente segurança se estiver perto da mãe e se estiver perto do pai. Agora nós temos crianças que já têm ali o seu desenvolvimento emocional, que ela sabe que mesmo longe da mãe, mesmo longe do pai, ela vai se interagir ali com o seu meio social, com as crianças, com outras crianças. Mas muitos pais, muitas mães resistem em liberar os seus filhos. É aí que surge muito atrito. Um dos grandes atritos do casamento é por causa que as mães resistem em liberar os seus filhos, principalmente os filhos homens. É aí que surge muito atrito entre a nora e a sogra, né? Onde o casal ele casa e a mãe insiste em ir lá na casa. Não, a janta dele quem faz sou eu. A roupa dele quem tem que passar sou eu. E ali, quando o casal eles estão de casado novo, a esposa se sente agredida, porque aí o marido fica dividido. E agora, a minha mãe ou a minha esposa? A minha mãe ou a minha esposa? Precisamos aprender a liderar os nossos filhos. E os filhos homens? Os filhos homens, eu sou um exemplo de um filho. Eu fui criado desde pequenininho para depender da minha mãe. A minha mãe me criou de uma forma que eu tinha que depender dela para tudo. Eu era o mais novo, era o caçula, e eu dependia dela para alimentar. Até 20, 25 anos, ela trazia minha comidinha, colocava na minha boquinha e colocava na mesa, tá, gente? Colocava ali na mesa, né? A minha roupa, ela passava. Se eu chegava em casa, eu chegava, deixava o meu sapato na sala, deixava meus objetos para onde eu achava melhor. A minha mãe pegava ali tudo e colocava no lugar certo. É assim que eu fui criado. Aí, eu caso com uma mulher muito brava, gente. Aí, quando ela está nos dias normais dela, ela faz tudo ali, na santa paz. Eu acho até que até minha mãe estava fazendo para mim. Nem reclama. Mas quando ela está nos dias dela, ela começa a falar, e eu sofro. Aí eu sofro, eu fico com raiva. Por que você está me falando isso comigo? Eu não estou fazendo nada de errado. Aí passa. Porque a minha mãe me criou assim. E eu estou tentando. Tem 15 anos que eu estou tentando, gente, mas eu não consigo. Estou tentando romper essa autoproteção materna, né? Se eu pensasse num prato, eu falava, nossa, com vontade de comer tal coisa, no outro dia estava lá. Eu chegava, já estava lá, e ninguém comia antes. Primeiro eu tinha que comer, para depois os outros comerem. Fazia ali um bolo que
né? Eu acho que no próximo encontro com Deus, eu vou colocar esse propósito, Deus, Deus me cura, Senhor, Senhor, meu Deus, não por mim, porque eu gosto do Senhor que eu sou, mas pela minha esposa, me cura, Senhor. Essa daqui, me cura, meu Deus, me cura, não por mim, mas por ela, porque ela, quando ela está nos dias dela, ela joga tudo pro alto e fala, eu não sou sua mãe, porque se não pega o seu sapato, coloca no lugar certo, a sua mão não vai cair se colocar em sua sapateira. E eu ouço e guardo, né? Agora o alerta, gente. O alerta papai e mãe que está aqui. Quando nós criamos nossos filhos para Deus, Deus espera o tempo certo. Deus espera o amadurecimento. Deus esperou Jesus até 30 anos, que foi a idade que ele estava preparado para realizar a missão que ele tinha que realizar aqui. Agora, o mundo não espera. O mundo não espera. Você que até hoje criou seu filho para o mundo não espera. Quanto mais imatura é a criança, melhor. Quantos casos você conhece de menino de 7 anos que o pai não tem mais controle sobre ele? Você anda por esse namorado no sábado à noite, você vê as menininhas até dó de 7, 8 anos, com aquele vestidinho, que é só um pedaço de pano, atrás de coisas que eu nem sei o que é. O mundo não espera. O mundo ele procura tragar quando mais novo é. Então entre a idade de 7, 8 até os 15 anos é a idade que o mundo requisita essas crianças que não foram criadas para Deus. E ali entra a droga, entra as drogas, entra o sexo, entra a prostituição. Para quem você está criando o seu filho? Para Deus ou para o mundo? Agora, finalizando esta mensagem, porque o assunto que nós temos aqui vai para 2, 3, 4 cultos, e nós não vamos terminar esse assunto. 2 conceitos que eu quero deixar aqui para ficar na nossa mente. O primeiro conceito é herdeiros. Os herdeiros são aquelas pessoas que herdam. Nós, como nascemos, nós herdamos do nosso pai, herdamos os valores, herdamos a educação. Aqueles que são mais agraciados herdam o afeto, herdam o carinho, herdam o temor do Senhor. Há outro grupo que herda bens financeiros, bens materiais. Por mais pobre que seja a pessoa, você sempre vai herdar alguma coisa. Você vai herdar o dom da vida, a carga genética. Agora a herança que você recebe, a herança um dia ela acaba. Então nós temos 2 tipos de filhos. Nós temos os herdeiros, aqueles que herdam apenas aquilo que recebeu da sua geração. E nós temos os sucessores. Repita comigo, sucessores. Sucessores são aqueles que herdam. O sucessor, ele herda a herança, ele aumenta a herança, ele cria o seu próprio legado. Então o sucessor, às vezes o sucessor, a marca do sucessor é pegar um pouco que ele herdou e transformar em muito. Então o sucessor às vezes não tem nada, mas ele pega do pouco e faz daquele pouco muito. Amém? Só para você entender o que é o herdeiro, o que é o sucessor. O herdeiro, ele vive à sombra do pai. Ele vê sempre por ele não consegue enxergar o esforço do pai. O herdeiro é aquela criança que reclama de tudo. Reclama da comida, reclama da casa que mora, reclama da família que tem, só sabe reclamar. Reclama porque o smartphone que ele ganhou já está ultrapassado. O herdeiro só sabe reclamar. O sucessor
é aquele que vê, que enxerga o esforço do pai, enxerga o esforço da mãe, está sempre grato, mesmo que seja pouco que esse pai dá, que essa mãe dá, ele está sempre grato por tudo aquilo que ele recebe. Amém? Finalizando, na Bíblia, nós temos a família de Davi, para nós entendermos um pouco o herdeiro sucessor. Davi, ele herdou de Jessé uma herança, e Davi, ele aumentou essa herança. Então Davi foi o que? Um sucessor. Ele herdou a herança de Jessé e aumentou essa herança e entregou e fez um sucessor, que foi Salomão. Salomão foi sucessor de Davi. Salomão, ele recebeu ali o reino, recebeu a herança de Davi, e Salomão aumentou ali a herança de Davi. Salomão, ele enriqueceu o reino de Israel. Mas Salomão, ele não criou, ele não fez sucessores, porque depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Então, os filhos de Salomão não são sucessores, são herdeiros. Aí eu pergunto, o que você está criando? O que você está formando? Herdeiros ou sucessores? Fala para o seu filho e sua filha que está aí, você é minha sucessora. Amém? Eu sempre falo que a Nicole pode, você tem que ser melhor que eu em tudo, porque você é minha sucessora. Aí eu termino essa mensagem com a mesma pergunta: para quem você está criando seus filhos? Para Deus ou para o mundo? Amém? Que Deus, Ele venha trazer no seu coração essa responsabilidade que você tem sobre os seus filhos. Amém? E numa próxima oportunidade, nós vamos estar falando sobre herdeiros e sucessores. Amém? Que Deus venha abençoar vocês em